Porque o dia de finados, tão ignorado por muitos, é um dos momentos mais profundos e significativos para nós, católicos. A data, muitas vezes vista apenas como mais um feriado, carrega um peso espiritual enorme. É o dia em que olhamos para além da vida e nos conectamos com a morte de maneira especial, lembrando que a morte é uma passagem e não o fim. Esse entendimento transforma a maneira como vemos nossas perdas, trazendo um novo sentido para nossa caminhada terrena. Mais do que uma simples lembrança, o Dia de Finados oferece a chance de refletir sobre a continuidade da vida. Não se trata de tristeza, mas de reverência e comunhão com as almas daqueles que amamos e que já partiram. O catolicismo nos ensina que, ao rezarmos por eles, oferecemos uma ajuda valiosa em sua jornada espiritual. Assim, enquanto alguns podem ver a data como sombria, para nós, ela é repleta de esperança e fé. Pensar sobre a morte pode parecer desconfortável, mas o catolicismo nos chama a ver isso sob uma nova ótica. Ao nos lembrarmos dos falecidos, refletimos também sobre o valor da vida e de como estamos vivendo. Esse é o momento para reafirmar nossa fé e nos conectar com a eternidade que nos espera. O Dia de Finados é um convite para olhar além do agora e enxergar a vida com um sentido de transcendência. Então, qual é o verdadeiro significado dessa data? O que ela nos ensina sobre a comunhão com aqueles que já partiram? Vamos mergulhar profundamente nos detalhes dessa tradição católica que, mesmo em meio à dor da perda, carrega um sentido de redenção e esperança. Acompanhe cada ponto e descubra o que o Dia de Finados realmente representa para a fé católica. O Dia de Finados tem raízes históricas que remontam ao século X, quando a Igreja passou a dedicar um dia específico para honrar os mortos. Essa data foi instituída oficialmente pela Igreja Católica como uma forma de relembrar a importância de rezar por aqueles que estão em processo de purificação. A Igreja sempre acreditou que nossa conexão com os falecidos continua viva, e esse dia é uma manifestação desse vínculo eterno. Essa prática nasceu da compreensão de que todos somos parte de uma única família espiritual, unida em Cristo. A instituição desse dia serve para reforçar o sentido de comunhão e continuidade, não apenas entre os vivos, mas também com os que já se foram. Cada oração feita nesse dia carrega o poder de ajudar as almas que ainda necessitam de purificação. Assim, o Dia de Finados nos lembra que, no catolicismo, a morte é uma passagem e não um fim definitivo. Por meio da oração, a Igreja ensina que podemos dar suporte espiritual a esses irmãos falecidos. Esse ato de caridade é uma expressão concreta de nosso amor por eles, reconhecendo que, como cristãos, temos a missão de ajudá-los em seu processo espiritual. O Dia de Finados, então, é uma data sagrada que celebra o amor e a fé que nos une a todos, vivos e falecidos. A origem dessa data e seu significado nos trazem uma lição valiosa sobre a importância de mantermos viva a nossa conexão com as almas dos que partiram. Afinal, não estamos sozinhos nessa caminhada, estamos unidos aos que vieram antes de nós e àqueles que ainda estão por vir. Esse é o espírito que guia o Dia de Finados e que reforça a nossa união com a Igreja de Cristo. O conceito da comunhão dos santos é um dos mais belos e inspiradores da nossa fé católica. Ele representa a união entre todos os membros da Igreja, vivos, falecidos e os que já estão na glória eterna. Esse dogma nos ensina que, através de Cristo, estamos todos conectados de forma espiritual, como uma família que ultrapassa os limites da vida terrena. No Dia de Finados, essa união se torna ainda mais significativa. Ao celebrarmos o Dia de Finados, reafirmamos essa conexão entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível. Essa data é um lembrete poderoso de que a morte não pode nos separar daqueles que amamos. Pelo contrário, ela nos aproxima, pois nos leva a intensificar nossas orações e nossa comunhão com eles. É como se, nesse dia, estivéssemos mais próximos dos que já se foram. A Igreja ensina que podemos ajudar nossos entes queridos que estão no purgatório por meio de nossas orações. Esse é um dos atos mais profundos de caridade e amor cristão, pois mesmo além da vida terrena, ainda podemos demonstrar cuidado por eles. Essa conexão eterna nos oferece consolo, pois sabemos que nossas orações chegam até eles, fortalecendo-os em sua caminhada para a eternidade. No Dia de Finados, essa comunhão dos santos é celebrada de forma especial. Esse dia nos lembra que somos parte de uma história que não termina com a morte, mas se perpétua na eternidade. Assim, oramos e lembramos,
certos de que, um dia, nos reencontraremos com aqueles que tanto amamos. A oração pelos falecidos é uma prática fundamental no catolicismo, pois representa um ato de amor que ultrapassa o limite da morte. Ao rezarmos pelas almas dos que já partiram, expressamos nosso desejo de que eles encontrem paz e se aproximem da comunhão com Deus. A Igreja Católica nos ensina que a oração é um meio pelo qual podemos oferecer conforto e ajuda espiritual aos que se foram, em especial àqueles que estão em purificação. No dia de finados, essa prática ganha um sentido ainda mais especial. É um momento em que intensificamos nossas orações, reconhecendo a importância de lembrar e interceder por eles. A Igreja vê essa oração como uma forma de caridade, um ato de bondade para aqueles que já não podem mais agir em benefício próprio. Esse ato de intercessão nos permite fortalecer os laços que temos com nossos falecidos. Ao lembrar que nossos entes queridos estão em um processo de purificação, sentimos que nossas preces podem ser uma ajuda real para eles. E isso não é apenas um consolo para nós, mas também um dever que nos cabe como católicos. É uma maneira de demonstrar que o amor que sentimos por eles permanece vivo, mesmo depois de sua partida. Assim, o dia de finados se torna um dia de grande importância e significado. O ato de orar pelos mortos nos ensina sobre o verdadeiro sentido do amor e do cuidado, pois continuamos a cuidar deles mesmo além desta vida. Orar pelos falecidos é um ato de fé, um ato que mostra a beleza da nossa religião e a esperança que carregamos na ressurreição. Essa é uma tradição que merece ser valorizada e mantida viva entre os católicos. Segundo o catolicismo, o purgatório é um processo de purificação para aqueles que ainda precisam se preparar antes de entrarem na presença de Deus. Essa doutrina pode ser difícil de entender, mas é vista pela Igreja como uma oportunidade de redenção. O dia de finados, então, uma ocasião especial para lembrarmos das almas que estão no purgatório e que precisam de nossas orações. Esse conceito nos ensina sobre a necessidade de uma vida pura e em comunhão com Deus. Orar pelos falecidos é uma forma de ajudá-los a alcançar essa purificação. No dia de finados, intensificamos esse ato de caridade, pedindo a Deus que os fortaleça em sua jornada para a plenitude. O purgatório não é um castigo, mas um processo de limpeza, que nos permite estar prontos para a presença divina. E, por isso, esse dia é tão relevante, pois nossas orações podem fazer a diferença para aqueles que estão nesse caminho. Essa ideia de purificação nos leva a refletir sobre a própria vida e sobre nossas ações. Sabemos que a vida não termina aqui, e que cada escolha que fazemos tem um reflexo na eternidade. Portanto, o dia de finados é também um convite para pensarmos em nossa própria purificação e em como estamos nos preparando para a vida eterna. Essa reflexão é parte do que torna essa data tão significativa para o catolicismo. Ao orarmos pelas almas, cumprimos um dever de amor e de compaixão, reconhecendo que todos precisam de ajuda em algum momento. Essa prática nos lembra que, no fim das contas, todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. O dia de finados, então, reforça nossa fé e nos inspira a viver em harmonia com os ensinamentos de Cristo. O dia de finados é celebrado de maneira única em cada canto do mundo, mas todos com o mesmo propósito: honrar os falecidos. Em alguns países, como o México, o Dia dos Mortos é uma festa colorida e vibrante, com altares cheios de fotos, comidas e flores. Já em outras regiões, a data é marcada pela visita silenciosa aos cemitérios, onde as pessoas rezam e decoram as lápides. Em todos os lugares, porém, a essência é a mesma: a comunhão com os que já se foram. Essas diferentes celebrações mostram que, independentemente da cultura, a morte é vista como uma continuidade, não como um fim. O catolicismo permite que cada cultura se expresse de forma única, mas com o mesmo espírito de amor e respeito pelos falecidos. Essa diversidade de celebrações no dia de finados nos lembra que somos uma igreja universal, com tradições que se adaptam e se fortalecem em cada cultura. Essa união, que respeita as diferenças, fortalece nossa fé e nos aproxima como igreja. Essas tradições culturais também oferecem um exemplo de como podemos viver o dia de finados de maneira mais intensa. Participar de missas, rezar em grupo, ou até mesmo organizar uma reunião em família para relembrar as boas memórias dos entes falecidos são formas de vivenciar a data com amor e respeito. O importante é que cada um encontre uma forma de se conectar com seus falecidos.
Dessa forma, o dia de finados se torna não apenas uma lembrança, mas uma verdadeira celebração da vida e da esperança. E, ao vermos essas celebrações pelo mundo, somos inspirados a nos unir à nossa própria maneira, mantendo viva essa tradição tão importante para a fé católica. Visitar o cemitério no dia de finados é uma tradição que nos permite honrar aqueles que foram parte importante de nossas vidas. Essa visita é mais do que uma simples obrigação, é um ato de amor e respeito, onde a presença física ajuda a tornar o luto mais palpável e as lembranças mais vivas. A sensação de estar perto das lápides dos nossos entes queridos nos recorda que, mesmo ausentes, eles continuam em nossos corações. Além disso, a visita ao cemitério é uma forma de reviver as histórias e os momentos que esses entes queridos deixaram em nossas vidas. Cada lápide conta uma história, cada flor é uma homenagem, cada prece é um pedido de paz e amor eterno. A tradição de enfeitar os túmulos e fazer orações em família no dia de finados ajuda a fortalecer o laço de memória e carinho com aqueles que partiram. Para muitos, esse é o momento de compartilhar recordações e renovar promessas de fé. Relembrar os falecidos é também um ato de esperança, pois sabemos que a morte não é o fim e que há uma vida eterna à espera de todos. Por isso, no dia de finados, o cemitério se transforma em um local de paz e serenidade, onde o amor se faz presente através das orações. Essa prática de visitar o cemitério mostra que o luto pode ser vivido de forma serena e respeitosa. É um dia para olhar para trás com carinho e para o futuro com esperança, mantendo vivos na memória aqueles que tanto significaram para nós. E esse gesto de amor nos ensina que, mesmo na ausência, eles continuam ao nosso lado, de uma forma especial. O dia de finados nos convida a uma reflexão profunda sobre a morte e o sentido da vida. Afinal, o que significa estar vivo? E como estamos vivendo? No catolicismo, a morte não é encarada como um fim, mas como uma transição. E pensar na morte nos leva a valorizar cada momento, a dar sentido a cada escolha que fazemos no dia a dia. Essa data nos desafia a olhar para a vida com mais profundidade, lembrando que a existência terrena é passageira. O que estamos fazendo para construir um legado de fé, bondade e amor? A vida é uma oportunidade de crescer espiritualmente, de se aproximar de Deus, e de semear o bem. O dia de finados é um lembrete para refletirmos sobre essas questões e buscarmos viver com propósito. Essa reflexão nos ajuda a enxergar o valor das pequenas ações diárias. Como podemos fazer a diferença? Como podemos nos tornar melhores? O dia de finados é, para o católico, uma oportunidade de reafirmar o compromisso com uma vida dedicada a Deus e ao próximo. Olhamos para aqueles que já partiram e percebemos a importância de vivermos bem, construindo uma história que ressoe eternamente. Assim, o dia de finados nos motiva a não desperdiçarmos o tempo que temos. É um chamado para sermos fiéis aos ensinamentos de Cristo, para buscar a paz e a harmonia. É um dia que nos ensina a viver intensamente, com os olhos voltados para o céu e o coração aberto ao amor. A promessa da ressurreição e da vida eterna é uma fonte de consolo para todo católico que celebra o dia de finados. A fé na vida após a morte nos oferece a certeza de que nossos entes queridos estão em um lugar melhor e que um dia nos encontraremos novamente. Essa esperança é um bálsamo para a dor e a saudade que todos sentimos. Ao nos reunirmos para rezar por eles, reforçamos essa esperança e deixamos que ela ilumine nosso coração. O dia de finados não é apenas um dia de luto, mas um momento de renovação da fé e da esperança. Sabemos que, em Cristo, temos a promessa de vida eterna e de um reencontro com aqueles que amamos. Celebrar essa data com orações e lembranças nos ajuda a fortalecer essa esperança em nossos corações. Sentimos que a fé católica nos ampara, nos conforta e nos dá forças para seguir em frente. Ao longo dos anos, aprendemos que a saudade dos que partiram é suavizada pela certeza da ressurreição. Não estamos sós nessa caminhada, nossa fé nos dá suporte para vivermos com confiança e alegria, mesmo diante da morte. O dia de finados nos lembra de que Deus nos preparou uma morada eterna, e que, um dia, todos estaremos reunidos em sua presença. Essa esperança é o que nos permite enfrentar a vida com coragem, sabendo que o amor de Deus nos unirá novamente. A cada dia de finados, renovamos essa promessa e reafirmamos nossa fé na ressurreição. E, juntos, seguimos firmes na jornada,
com a confiança de que Deus cuida de cada um de nós, aqui na eternidade. A celebração do Dia de Finados é um convite a todos os católicos para que renovem sua fé, lembrem-se de orar pelos falecidos e vivam com propósito. Afinal, não se trata apenas de recordar os que já se foram, mas de honrar nossa própria jornada de fé. Convido você a se unir a essa tradição e a continuar fortalecendo sua fé católica. E se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam a beleza e a importância do Dia de Finados. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre a nossa fé. Nos vemos no próximo vídeo.